Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Esse o aí é o quê? É o prêmio, isso é um pronome, né, demonstrativo. Está dizendo, alcanceis o prêmio. Ou seja, devemos nós correr de tal maneira quer dizer, a maneira daquele atleta que lá no estádio corre e ganha o prêmio. Ou seja, aquele que correu lá no estádio e ganhou o prêmio, ora, ele teve, na verdade, ele levou a sério aquela questão, ele se disciplinou, ele se alimentou, ele se privou de muitas coisas para que ele pudesse então alcançar aquele lugar, aquela classificação, aquele prêmio. Versículo 25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, falando dos gregos lá, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aí você vai ligando aí, no 24 fala do prêmio, no 25 fala da coroa. A coroa, portanto, não é a salvação, que é um dom gratuito de Deus. Efésios 2:8. A coroa aqui é um prêmio, é uma recompensa, não para todos os que correm, mas somente para aqueles que correm de tal maneira que alcançam o primeiro lugar. Estão entendendo, pessoal? Não consegue fazer a distinção aqui nesse texto, que em nenhum momento Paulo fala aqui da salvação, fala de uma recompensa, de um prêmio, de um galardão, que será dado a alguns que correrem de tal modo, ou do modo como aquele atleta lá, os gregos, corriam. Versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então observe, muitos, queridos, ao lerem essa porção, o que eles pensam logo? Ora, então Paulo está dizendo que se ele não tomar cuidado, ele pode perder a salvação. Não é assim que se pensa geralmente? E imediatamente ao texto? Mas observe que ele está dizendo de um prêmio, de uma coroa, como uma recompensa, e portanto, nunca pense você que aqui ele está dizendo sobre salvação. Até porque quando Paulo fala sobre salvação, podemos citar aqui o texto de Romanos 9:16, tratando-se da salvação, ele diz, não depende de quem quer e nem de quem corre. Olha, no âmbito da salvação, depende de quem quer? Depende de quem corre? Agora, tratando-se da coroa, do prêmio, ele diz, vocês devem correr à semelhança daquele lá no estádio que correndo conquistou uma coroa. Eles adquirem ou eles conquistam uma coroa corruptível. A nossa carreira não, é uma coroa incorruptível. Então, faz-se aqui uma diferença. E, portanto, ele fala assim, olha, eu, Paulo, eu corro desse modo. Ou seja, eu estou empenhado em correr a carreira cristã, viver a vida cristã adequadamente, esmurrando o meu corpo, abrindo mão de muitas coisas que eu poderia até fazer, mas em razão do reino de Deus, e eu faço isso, ele diz, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Desqualificado quer dizer ser alguém que correu, mas que não correu o suficiente para ganhar o quê? O prêmio, a coroa, o galardão, e portanto não se refere aqui à salvação. Ser desqualificado significa ser alguém que não alcançou a meta de Deus, e portanto não vai ganhar o prêmio. Quando a Bíblia fala do prêmio, nós vamos encontrar vários prêmios na Escritura, vários galardões. Um deles é o ser tirado da terra por ocasião da grande tribulação. É um dos prêmios. Há vários prêmios, há vários desfrutes de Cristo que os santos vencedores terão durante o reino milenar. Por exemplo, não somente um desfrute de Cristo, mas também o reinar sobre cidades, sobre uma cidade, sobre 2, sobre 5, sobre 10 cidades. Posições dentro do reino que muitos terão. Lembram, por exemplo, quando a mãe de Tiago e João chegou a Jesus Cristo e falou o seguinte, olha, mestre, eu te peço que no teu reino, os meus 2 filhos, Tiago e João, um se assente à tua direita, o outro à minha esquerda. Como foi que Jesus Cristo respondeu para ela? Falou assim, olha, isso não compete a mim. O meu pai já definiu essas coisas.
Entretanto, eu te pergunto, podem seus filhos tomar o cálice que eu vou beber? Ou seja, a questão de direita ou de esquerda, de lugar dentro do reino, é uma questão de tomar um cálice, de participar, de se unir a Cristo em seu sofrimento. Então é certo que Paulo é salvo pela graça de Deus, sim ou não? E que eu sou salvo pela graça de Deus. E que cada um de vocês aqui, cada um de nós, somos salvos pela graça de Deus. E Paulo não fez nada para ser salvo, nem podia fazer, porque o salário do pecado é a morte. Então, o máximo que ele podia fazer, e nós também, é nós próprios pagarmos a nossa conta, que é a morte eterna. Então, nesse caso, não estaríamos nós salvos. Então, se somos salvos pela graça. Agora, imagine diante do tribunal de Cristo naquele dia. Você, eu, o apóstolo Paulo, cada um de nós. Eu pergunto, quando Deus olhar para o apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos em obra, em trabalho, em tantas outras coisas, ainda que ele próprio dissesse ser o menor, mas eu pergunto, ele vai receber galardão, não vai? Recompensa pelo trabalho dele. Até Cristo, enquanto homem, vai receber galardão. Quando Deus fala para ele no Salmo de número 2, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Cristo vai herdar as nações em razão de toda a obra que ele realizou. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. E agora ele compartilha com os santos vencedores este galardão. Aí eu pergunto, Paulo vai receber um galardão? Eu também devo receber alguma coisa, não é possível? Né? E você também deve receber algum galardão? Não é possível que você não receba nada. Bem, mas é possível, quem sabe, que nós sejamos desqualificados.